Aqui é só aplicar a fórmula direta, né, gente? Q igual a NE, onde a carga é de 4 vezes 10 a menos 15. E isso é igual ao número de elétrons que ele vai ganhar ou perder, não sei, vezes a carga elementar, que é a carga de um elétron, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Ao fazer essa conta, isso aqui dá 2,5 vezes 10 elevado a 4 elétrons. Bom, vamos enfatizar uma coisinha do enunciado. Ele falou que a partícula é eletrizada positivamente. Se ela é positiva, então significa que ela perdeu elétrons. Porque quando a partícula é negativa, significa que ela ganha elétrons. Então, fica tranquilo. Então, a questão fica bem tranquila. Resposta, letra B de bola. Para saber o número de elétrons, a gente usa Q igual a NE. Só que ele me deu uma corrente elétrica. Você precisaria de lembrar da fórmula que a gente chama de fórmula fundamental da corrente elétrica, que é a carga dividido pelo tempo. Ora, eu posso pegar isso aqui e jogar aqui. Então, a gente vai ter que a corrente elétrica é dada por N vezes E dividido pelo tempo. Então, vamos substituir. Corrente elétrica, 0,15. Isso é igual a N, não sei. Carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo. E esse tempo ele quer por segundo. Então, é 1. Ao fazermos essa conta, isso aqui vai dar 9 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Vamos chamar atenção para um detalhe no enunciado. Ele quer a ordem de grandeza. Quando se fala em ordem de grandeza, ele está preocupado com a potência de 10, que é mais próxima da resposta. Repare que eu tenho 10 elevado a 17, mas você concorda que 9 é quase 10? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a 17. Isso dá 10 elevado a 18. Então, essa é a potência de 10 mais próxima. Resposta, letra C. Para a gente calcular a carga elétrica, é comum o pessoal lembrar da fórmula do kit. Lembra? Carga é I vezes T, só que tem um problema. Essa equação só pode ser usada quando a corrente elétrica for o quê? Constante. E olha, no gráfico, ela não é constante. Repare que a corrente aumenta um certo tempo, fica constante para depois diminuir. Então, está excluída o uso dessa equação. Jacques, o que eu faço então? Você teria que lembrar que no gráfico de corrente elétrica por tempo, a área sob o gráfico fornece a carga. Então, nessa letra A, você teria que lembrar que a carga equivale à área do gráfico, que nesse caso é a área de um trapézio. E a área de um trapézio não é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2? Então, vamos substituir. Carga igual base maior, está aqui embaixo, vale 8. Mais base menor. A base menor, ela começa aqui em 2 e vai até o 4. Então, essa base menor tem 2. Vezes a altura. A altura, 64. Mas é 64 mili. Então, é 64 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2. Essa conta dá 320 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Ou, se você quiser deixar bonitinho, 320 milicoulombs, ok? Já na letra B, qual que é a intensidade média da corrente? Aplica a fórmula que nós já conhecemos. Corrente elétrica é a carga que passa um certo tempo. Como a carga a gente descobriu no item A, 320 vezes 10 a menos 3, essa é a carga que passa no fio durante os 8 segundos. Isso aqui vai dar 40 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 40 miliamperes. Tá bom? Um abraço.
Vamos, num primeiro momento, calcular apenas o tempo para essa descarga elétrica. A corrente é de 10.000 amperes e passa 20 coulombs de carga. Então, usa kit. Carga igual a I vezes T. Quantidade de carga, 20. Corrente, 10.000 vezes o tempo. Essa conta é bem simples. Isso dá 0,002 segundos. Ok. Agora, olha só que nas opções ele quer saber, baseado nas 3 informações, se há um conflito ou uma coerência. Então vamos destacar. A primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem de corrente elétrica, o que já está errado. Um isolante é aquele que conduz muito mal, mas ele pode conduzir eletricidade? Pode. Exemplo simples, a borracha é péssima condutora de eletricidade, mas é possível você tomar um choque mesmo estando com um tênis de borracha? É. Então, o erro está aí. Depois ele vem e fala que o ar é isolante. Se o ar, de fato, for isolante e a definição que ele deu aqui for correta, de não permitir, então nunca teríamos um raio percorrendo o nosso céu, né? Então, o erro aqui está no conflito entre o ar ser isolante e conduzir a corrente elétrica. Então, a afirmação falsa está aqui, ó, no não. Ele não poderia falar que um isolante não conduz eletricidade. Então, a resposta é letra C. Vamos dividir essa questão em partes. Primeiro, ele pediu para a gente calcular a corrente elétrica. Então, pega a fórmula. Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num certo tempo. Nós temos que o tempo aqui é de 8 vezes 10 a menos 3 segundos. Tá, mas qual que é a carga? Ele não me deu nada. Ele não me dá a carga elétrica, mas ele me fala que a carga elétrica de 1 elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí eu lembro da fórmula do Quiné. Carga é igual a N vezes E. Joga isso na fórmula, I é igual a N vezes E sobre o tempo. Nós já temos a corrente elétrica? Não, é o que nós queremos. O tempo eu tenho, 8. A carga elétrica é de 1 elétron nós temos. Agora a minha dúvida é esse sujeito aqui, ó. Qual é o número de elétrons que vão passar ali? Esses elétrons é o que ele chamou de partícula beta, né? A gente sabe na física moderna que as partículas beta são elétrons, tá bom? Bom, e agora, o que eu faço? Como que a gente vai descobrir qual é o número? Vamos olhar o gráfico. Ele me dá o fluxo e o tempo. Mas olha só, olha a unidade aqui, partícula por segundo e o tempo segundo. O que seria o produto dessas unidades? Então, olha só, vamos colocar assim, partícula por segundo vezes o segundo. Perceba que se a gente fizer o produto dessas unidades, nós chegamos numa unidade que é partícula. Ora, e o produto dessas unidades é, na verdade, ela corresponde a calcular a área desse gráfico todo aqui, ó. A área sob esse gráfico vai me fornecer, então, o número de partículas. Nossa, Jacques, essa questão é difícil pra caramba, eu nunca veria isso. Verdade, ela é uma questão difícil. Essa área vai fornecer o número de partículas. E essa área é o quê? Nós temos aqui um retângulo, base vezes altura sobre 2. Então, a base 8 é 8 vezes 10 a menos 3, vezes a altura 5 vezes 10 a 5. Mais a área de um trapézio. Trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, base maior é isso aqui de baixo, ó. Isso aqui dá 8 vezes 10 a menos 3, mais base menor. A base menor é só esse tantinho aqui, ó. Esse tantinho vai de 2 até 6, então é 4 vezes 10 a menos 3, vezes a altura. Qual que é a altura desse trapézio? De 5 a 15 são 10. 10 vezes 10 elevado a 5. Isso dividido por 2. Essa conta vai me dar 10 elevado a 4.
Lembrando que essa área me fornece um número de partículas. Então, eu tenho que passam ali 10 a 4 partículas. O que eu faço agora? Pego esse número e vou jogar ele aqui. Então, temos corrente elétrica é igual o número 10 elevado a 4 vezes a carga elementar. Ele me deu 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo que está no gráfico. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Essa conta vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 13 amperes. Portanto, resposta letra E. Letra A. Vamos lembrar da equação potência igual a U vezes I. Potência 4.400, voltagem 220, vezes a corrente. Isso vai dar 20 amperes. Bem tranquila. Letra B. A energia elétrica que ele consome em 15 minutos. Então, peraí. Uma equação que a gente lembra bem é que potência é a energia dividido pelo tempo. Então, isola a energia, nós teremos que energia é a potência vezes o tempo. Bom, ele quer energia consumida em 15 minutos. Como ele quer a resposta em quilowatt-hora, então eu tenho que passar 15 minutos para a hora. Então, vamos deixar aqui, ó, 15 minutos. Isso é 1/4 da hora, ou 0,25 horas. Vamos deixar assim. E teremos, então, que a energia é igual à potência, foi dado, 4.400 watts, vezes o tempo, 1/4 da hora. Eu não estou... Eu estou deixando aqui as unidades porque eu quero te enfatizar uma coisinha. A resposta é para ser dada em quilowatt-hora. Então, isso aqui vai ficar energia é igual 4.400 dividido por 4 dá 1.100. 1.100 o quê? Watts vezes hora. Só que 1.000 watts não é 1 kW? Então, 1.100 watts hora vale 1,1 kWh. Bastava dividir por 1.000 para chegar na resposta. Beleza? Falou. Para saber quantos por cento que isso representa de economia, vamos calcular primeiro qual é o consumo de energia só do rádio-relógio. A gente sabe que potência é a energia consumida num certo tempo. Então, eu tenho que a energia é a potência vezes o tempo. Energia vai ser potência do rádio-relógio. Ele falou que vale 4 watts. Vezes o tempo. Eu vou considerar que o nosso mês é feito de 30 dias. Então, o tempo são 24 horas vezes 30 dias. A energia aqui corresponde a 2.880 watts hora. Jacques, de onde você está tirando essas unidades? Vou colocar aqui com outra cor. A potência é em watt. O tempo eu calculei em hora. Watt vezes hora. É daqui que veio, tudo bem? Essa energia vai dar, passando para quilowatt-hora, basta dividir por 1.000, 2,88 kWh. E agora, regrinha de 3. Se eu sei que 90 kWh corresponde a 100% do que eu quero economizar, então 2,88 kWh vai dar X. Essa conta vai dar 3,2%. Olhando as opções, resposta letra B de bola. O enunciado fala que essa casa é alimentada sempre por 120 volts. Então, a letra A é uma aplicação direta de fórmula, ele quer o valor máximo de corrente que vai passar pelo fusível, ou a corrente máxima que vai passar pela casa. E quando a gente analisa o gráfico, a gente percebe que o maior consumo de energia, ou seja, a potência máxima, ocorre em 6 kW. Isso ocorre lá pelas 19 horas. Bom, nesse momento eu tenho um pico de energia, então a letra A, a potência máxima vai ser dado pela voltagem vezes a corrente elétrica máxima. Aqui você só teria que lembrar que potência é voltagem vezes corrente. Como a potência máxima é de 6 kW, quilo é 1.000, então são 6.000 watts, voltagem 120, vezes a corrente máxima, que vai passar por ali. Essa corrente
vai dar 50 amperes. Então, veja bem, esse valor significa que se eu colocar um fusível, que é um dispositivo de proteção, ele tem que ser fabricado para suportar até 50 amperes. Se a casa funcionar com um fusível abaixo disso, vou chutar 40 amperes, lá às 19 horas o fusível ia queimar ou a chave da casa iria cair, ok? Legal. Letra B. Qual a energia em quilowatt-hora consumida em um dia nessa residência? Para calcular a energia vai ser a potência vezes o tempo. Então, para calcular a energia consumida durante um dia, eu vou ter que pegar a potência total vezes o tempo de uso. Só que aqui a gente vai ter que olhar o gráfico. Repare que essa parte que está colorida aqui no gráfico, ela representa, na verdade, o consumo de energia. Mas aqui, ó, vamos organizar isso aqui. Isso aqui, gente, vale 0,5 kW. E aqui está o número 6. Esse é o número 7. Então, só esse pedacinho aqui, qual é o consumo de energia ali? Então, vamos fazer devagarinho. A energia consumida ali vai ser a potência desse pedacinho, que é 0,5 kW, vezes o tempo. Quanto tempo? Ele ficou de 5 a 6, então ficou 1 hora funcionando com esse consumo dessa potência. Mas, de 6 a 7, eu tenho 1 hora. E qual foi a potência consumida? Ó, por 1 hora ele ficou com 2,5. Então, é 2,5 vezes o tempo, 1 hora. Mais de 15 horas, aqui é o número 15, até as 18. Eu tenho, então, um consumo, só olhar, de 0,5, vezes a potência de 15 às 18, são 3 horas. Mais, esse pedacinho aqui, ó, vai de 18 até 19 horas. Então, tem 1 hora e o consumo é de quanto? 1,5. Então, 1,5 vezes 1 hora. Mais, de 19 a 20 eu tenho 1 hora e o consumo foi de 6 kW. Então, eu tenho 6 vezes 1 hora. Mais, finalmente, esse finalzinho aqui, ó, ele está exatamente em cima do 1 kW. E quanto tempo que ele ficou funcionando? Das 20 até as 23. Aqui tem 23. Então, mais 3 horas. Esse consumo vai dar 0,5 vezes 1 é meio, mais 2,5, mais 1,5, mais 1,5, mais 6, mais 9. O consumo de energia vai dar 15 kWh. Para resolver a letra C, qual será o preço a pagar por 30 dias? Então, se eu uso 15 kWh em um dia, porque essa conta toda que a gente fez foi para um período de 24 horas. Então, em 30 dias, eu vou ter X. O consumo de energia vai dar 450 kWh. Finalmente, só fazer a continha agora do valor a ser pago. Ele me disse que 1 kWh custa 22 centavos. Então, 450 kWh dá X. Isso aqui vai dar um valor de R$ 99,00. Resposta final. Falou, galera. Até mais. Tchau. Vamos fazer aqui uma figurinha, só para indicar o chuveiro elétrico. Eu sei que esse chuveiro meu é horrível, mas tudo bem. Bom, ele fala que um chuveiro ele tem 3.300 watts
aliás, desculpa, ele fala que um chuveiro tem 3.000 watts. E ele foi fabricado para receber uma voltagem de 110 volts. O outro chuveiro vai ter 4.000 watts e foi fabricado para receber 220 volts. Ele quer saber quanto que vale a razão entre R1 e R2. Ele quer saber a razão entre R2 e R1. O que eu faço aqui? Olha, você poderia resolver essa questão de várias formas, mas vamos fazer de forma mais simples. Então vamos calcular aqui para o chuveiro 1. Vamos pegar a equação da potência que envolve um resistor. É conveniente nós usarmos essa equação aqui, ó, potência U ao quadrado sobre R. Por que, Jacques? Porque são os valores que ele já me deu, ué. Olha só, a potência do chuveiro 1 é 3.000. A voltagem, 110, elevado ao quadrado, dividido pela resistência, R1. Essa conta vai dar 4,03 ohms. Agora vamos fazer isso para o chuveiro 2. Potência, U ao quadrado sobre R. A potência dele, 4.000. Voltagem, 220 ao quadrado, dividido pela resistência R2. Essa conta vai dar 12,1 ohms. Como ele quer a razão? Como ele quer a razão entre R2 e R1, R2 sobre R1, vai dar, então, 12,1 dividido por 4,03. Isso aqui dá aproximadamente 3. Resposta, letra D de dado. Só para relembrá-los, você tem 4 equações de potência na eletrodinâmica. Você tem potência é a energia dividido pelo tempo, potência igual a voltagem vezes corrente, potência igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado e potência igual a U ao quadrado sobre a resistência. Fica isso aí só como um lembrete, pode ser útil em outras questões e, é claro, você poderia ter usado essas equações aqui nessa equação. Eu vou mostrar uma outra forma de resolver essa questão que te daria talvez um pouquinho mais de trabalho, mas que encurtaria o seu tempo. Eu quero apresentar para vocês aqui uma outra forma de solução, porque tem aluno que é o que a gente chama de taradinho algébrico. Ele gosta mesmo de formular as equações primeiro para depois ele fazer as contas. Então, um jeito que a gente pode chamar até de elegante de resolver é lembrar disso aqui, ó. Potência não é U ao quadrado sobre R, de onde eu tiro, então, que a resistência é U ao quadrado sobre P. Sobre P. Ora, o que ele quer? Ele não quer R2 sobre R1? Então, se você colocasse aqui R2 sobre R1, isso aqui daria. Vamos lá, o que é R2? Olha aqui, ó. Estou usando essa fórmula. Seria a voltagem de 2 elevado ao quadrado dividido por R dividido por P2. Sobre, o que é R1? É a voltagem de 1 ao quadrado dividido por P1. O que a gente faz agora? Multiplica, né? Invertido. Então, você vai ter o 2 ao quadrado dividido por P2 vezes, e a fração aqui passa para cima invertido. Então, P1 sobre o 1 ao quadrado. E aí, substitui. Isso aqui vai dar, deixa eu apagar isso aqui. Isso vai dar, substituindo o 2, 220, elevado ao quadrado, sobre P2, que vale 4.000. Isso é igual vezes P1, 3.000, sobre o 1, que é 110, elevado ao quadrado,
Quem fizer por esse método vai encontrar exatamente 3, que dá a resposta também. Você pode estar questionando, Jacques, então por que foi aqui um pouquinho diferente no outro método? É que no outro método, como a gente fez a conta separadamente e os valores não eram exatos, a gente acaba tendo que fazer uma aproximação. Mas, se você olhar bem as opções, nós não teríamos outra opção a não ser marcar a letra D de dado. Aliás, esse segundo método é o método que eu utilizaria, porque eu acho ele mais simples e dá para cancelar, fazer contas mais rapidamente, do que fazer conta manualmente, dividindo números chatos, né? Mas, ok, isso fica a seu critério, tá bom? Falou, tchau. Olha, a primeira coisa que nós vamos fazer é um desenho de um fio. A gente vai considerar que ele é cilíndrico. Ele tem um comprimento L, que a gente sabe que é de 12 metros, e um raio Rzinho. Como é que se calcula a resistência de um fio? Não é dado pela equação da rola? Resistência igual a ρ vezes L sobre A? O que tem de pegadinha nessa questão? Primeiro, ele não me deu a área do fio, mas ele me deu o raio. Você teria que lembrar que a área de uma base circular é dado por πr ao quadrado. Então, resistência 22, resistividade é o que ele quer, comprimento 12 metros, dividido pela área π, vamos considerar o π como 3,14, vezes o raio, e aqui está uma outra pegadinha, o enunciado me deu o raio em milímetro, e aí você tem que lembrar, vamos deixar aqui no cantinho, 2 milímetros equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Você tem que fazer essa transformação. Então, aqui fica 2 vezes 10 elevado a menos 3, isso elevado ao quadrado. Ao fazer essa conta, a resistividade vai dar aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 ohm vezes metro. Resposta, letra D de dado. Ô Jacques, mas e essa informação aqui, ó? Ele falou que a potência do fio é de 10 watts. Pois é, gente, isso aí é o que a gente chama de questão poluída. Não tem relevância nenhuma na questão. Muitos alunos acham que se tem algum dado no problema, então ele deve ser usado. Não é necessário isso. Ele pode colocar isso só para enriquecer a questão e o aluno é que vai ter que saber diferenciar o que é útil do que é inútil, tá bom? Falou, um abraço. Vamos fazer aqui uma figurinha onde o que está escrito na cor amarelo vai representar o passarinho e esse passarinho tem uma certa resistência elétrica. Como a chave está aberta, então inicialmente isso aqui ó, não existe. Pois bem, enquanto o circuito estiver aberto, a corrente elétrica não percorre o fio. Se eu fechar então o circuito, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai sempre procurar passar pelas regiões que têm menor o quê? Resistência elétrica. Se você olhar bem a figurinha aqui, ó, corrente elétrica sai do polo positivo. Estou considerando aqui a corrente convencional. Na hora que ela chegar aqui no primeiro passarinho, que é o passarinho 1, o que você acha que a corrente prefere fazer? Subir aqui, passando por algo que tem uma certa resistência, ou aqui embaixo que não tem absolutamente nenhuma dificuldade para passar? Perceba que a corrente vai vir direto, ó, passando pelos dois passarinhos e esses passarinhos não vão sofrer choque. À medida que a corrente vai subindo, na hora que chegar aqui, o que a corrente vai se deparar? Que tem a lâmpada, que tem uma certa resistência, e o passarinho, que também tem. Observe que os dois estão ligados em paralelo. Quando isso acontece, a corrente elétrica se divide. Um pouco vai vir para o passarinho, um pouco vai vir para a lâmpada. Dependendo do valor da resistência elétrica do passarinho, pode acontecer de toda a corrente elétrica passar só por ele. De forma que, independentemente disso, esse passarinho aqui vai tomar um choque, porque a corrente passa por ele. Quando essas duas correntes, a de baixo, encontrar com a de cima, ela passa aqui, ó. Passa por essa lâmpada e acende essa lâmpada aqui. Chegou aqui, a corrente não vai passar pelo passarinho, porque prefere passar por uma resistência nula, que é a parte em azul aqui, ó, e vai embora, indo direto para o polo negativo, ok? Então, a resposta aqui, ó, o passarinho que pode receber um choque é apenas o de número 3, letra C.
Essa é uma questão bem tranquila, né? Você basicamente tem que reconhecer que a lâmpada foi fabricada para receber 110 volts. Se isso acontecer, ela vai gerar uma potência de 100 watts. Como ele me deu tanta potência quanto U, se você quiser calcular a resistência, vai na fórmula que a gente já conhece, que aplica-se diretamente aos números aqui. Potência U ao quadrado sobre R, potência 100, voltagem 110 ao quadrado, dividido pela resistência. Aí é só fazer a conta, isso aqui vai dar 121 ohms. Questão bem tranquila, né? Resposta letra C. A equação que vai nos guiar para a resolução dessa questão é essa daqui, ó. Potência é a voltagem ao quadrado sobre a resistência. Jacques, por que você está falando isso? Porque eu sei que em todas as situações eu vou ter sempre a mesma voltagem. Ele chamou de V. A gente tem hábito de chamar de U. Ok, então esse U aqui, ó, eu não preciso me preocupar. Ele é sempre igual nos três casos. Agora, e a resistência? Fica diferente? Então vamos imaginar que saia uma corrente elétrica desse lugar aqui, ó. Então olha na situação 1. A corrente elétrica vai vir aqui, vai passar por R1, chega aqui, o que vai acontecer? Ela vai direto voltar para a fonte. Jacques, por que ela não vem para o R2? Porque para ela vir para o R2, só se ela pudesse sair desse pontinho aqui e ir para algum lugar, mas não tem lugar nenhum para ela ir. Então esse resistor aqui é como se ele não existisse. Ele não está em funcionamento. Então apenas R1 que funciona aqui. Já na situação 2, o que nós temos? A corrente vai sair por aqui, passa por R1, vai descer? Não, porque está aberto. Então tá bom, vai para R2. Vai para onde? Para lugar nenhum de novo, porque o circuito não está fechado. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui, não chega a sair nem a corrente elétrica. O chuveiro aqui ele está desligado. Então aqui a corrente elétrica é zero. E finalmente, no terceiro caso, repare aqui, ó, a chave foi ligada a um ponto, então o chuveiro está com o circuito fechado, a corrente elétrica vai vir aqui, vai passar por R1, R2 e volta para a fonte. O que nós temos então? Que a resistência elétrica na situação 2 é zero e o chuveiro está aberto. Ou seja, não está funcionando. Já na resistência do chuveiro 1, só tem uma resistência funcionando. Então, a resistência equivalente é R1. E a resistência, no caso 3, você nota que são dois resistores em série. A corrente elétrica que passa nos dois é a mesma, então a resistência total ou equivalente é a soma de R1 mais R2. Moral da história. Nós temos, então, que a resistência de 2 é a menor de todas. Depois vem a resistência 1 e depois a resistência 3. Ou, se você preferir, R3 é maior que R1, que é maior que R2. Então, vamos analisar agora a equação inicial. Lembrando que R2 não funciona, simplesmente está desligado. Então, aqui eu já sei que a água tem que ser o quê? Fria. Tá bom. Agora, vamos comparar R1 e R3. R1 não é menor que R3? Como a potência e a resistência são inversamente proporcionais, quem tiver menor resistência tem que ter maior potência, ou seja, a potência de 1 tem que ser maior que a potência de 3. Não se esqueça que quando se fala em potência de um resistor, eu estou falando da quantidade de calor que ele libera. Então, quanto maior é a potência, maior a quantidade de calor liberada, ou seja, o 1, se tem potência maior, produz água quente. O 3 vai ter uma potência menor, então ele vai produzir água morna. Olhando as opções, nós temos que na situação 1 eu tenho o quente, a 2 está desligado e a 3 é o morno. Então, resposta letra C. Vamos representar aqui um circuitinho onde a bateria é de 220 volts e a lâmpada tem uma potência. E a resistência tem uma potência de 200 watts. Lembrando que quando se fala em potência de um resistor, ele está me dizendo do calor que ele dissipa. Tá bom? Isso aqui perde calor.
que dá para calcular? Não, aliás, o que ele quer? Ele quer mudar o tamanho dessa resistência e colocar agora numa bateria. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse resistor, vai mudar o tamanho dele, vai deixar ele mais curto, 2 vezes menor. Vai ligar num lugar onde tem 110 volts. Essa resistência eu não sei quanto que ela vai valer. Eu sei que ela é menor. R'. Tá bom, vamos lá. Qual é o valor da resistência inicialmente colocada? Usa a fórmula. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Potência que esse resistor liberou, 200 watts. Voltagem é 220 ao quadrado, dividido pela resistência. Essa conta dá 242 ohms. Pois bem, e agora? Vamos vir para cá. Eu sei que a resistência é dada por ρ vezes L sobre A. O enunciado está falando que vai reduzir o comprimento à metade. Segundo, ele quer manter a resistividade do material. Então, o ρ não mudou. Se o comprimento fica 2 vezes menor, observe que, do ponto de vista matemático, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Se o L diminui 2 vezes, a resistência também vai diminuir na mesma proporção, 2 vezes. Logo, se ela valia 242, agora ela passa a ter um valor que é a metade disso, que é 121 ohms. E a pergunta que ele faz é, qual é a potência que esse cara vai gerar? Ou seja, qual é a quantidade de calor que ele libera num certo tempo? Vamos chamar de P'. Então fica. Então, P' vai ser a voltagem ao quadrado dividido pela resistência linha. Isso vai dar, qual que é a voltagem? 110 ao quadrado dividido pela resistência, que agora vale 121. Essa conta dá 100 watts. Portanto, resposta letra B. Nós vamos usar a equação da rola. Resistência igual a ρ vezes L sobre A. Então, agora vamos aplicar para cada situação. Para o fio A, então o que seria a resistência de A? Seria ρ vezes, qual que é o comprimento de A? Olha aqui na figura, L. Dividido pela área. Qual que é a área? Essa área aqui, ó, tem um diâmetro D, ou um raio Rzinho. Lembrando que a área de uma figura circular é dado por πr2. Fica só guardado isso aí para nós. Bom, vamos chamar isso aqui eu vou chamar de A. Área A. Então, ρL sobre A. Ok, não dá para fazer mais nada. Qual que seria a resistência elétrica no fio B? Ρ vezes L. Olha na figurinha, é o dobro, 2L. Dividido pela área. Essa área aqui é a mesma do fio A? Repare que é o mesmo diâmetro, então o mesmo raio, consequentemente a mesma área A. Então eu jogo aqui, A. E qual é a resistência do fio C? Ρ vezes L sobre e a área. Aqui você tem que ter cuidado. É o dobro. Se você tem o dobro do diâmetro, então nós temos o dobro do raio. 2R. E como a área é πr2, deixa eu fazer maior aqui para você enxergar. Se o raio é 2 vezes maior do que o do fio A, então a área, 2 ao quadrado, será 4 vezes maior. Logo, essa figurinha aqui, ó, o fio C tem uma área de 4A. Eu jogo aqui, 4A. Bom, então vamos lá. Vamos pegar esse 2 aqui e isolar ele, colocar ele para fora. A resistência B fica 2 vezes ρL sobre A. E aqui fica 1/4 vezes ρ vezes L sobre A. Observe que esse valor aqui que eu estou destacando aparece nas 3 relações. Então, só comparar mesmo. O que a gente nota? Que a resistência elétrica de B é a maior de todas. Ela é maior que a de A
E a de C é a menor de todas, então RA maior que RC. Isso mata a questão. Resposta letra B. Só um comentário que de repente você deve estar se questionando, por que eu não me preocupei com o Rho? Porque o enunciado me garantiu que todos os fios são de cobre. Se é o mesmo material, é a mesma resistividade, tá bom? Falou!